Ei, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a população indígena dentro da unidade 4. Vamos lá? Sétimo ano, iremos falar um pouco sobre a população indígena. No Brasil, há grande diversidade de povos indígenas, cada um com sua cultura, vivendo em lugares diferentes, trabalhando, estudando, ensinando, usando os recursos tecnológicos atuais e reivindicando seus direitos na cidade e no campo. Temos aqui uma mulher da etnia Guarani Míbia, usando um notebook. Ela está na aldeia Calipete, município de São Paulo, no ano de 2017. Próxima imagem, indígenas de diversas etnias, vivendo na aldeia Água Bonita, na área urbana do município de Campo Grande, 2018. Nessa reunião aqui a gente está vendo representantes de diversas etnias indígenas participando de uma audiência pública em São Paulo no ano de 2016. Aqui, crianças da etnia Guarani Míbia em escola na aldeia de Mato Verde Bonito, município de Maricá, Rio de Janeiro, ano de 2018. O contato dos indígenas com os colonizadores europeus trouxe doenças, escravidão e conflitos que causaram a redução da população e do número de povos. Muitos grupos foram exterminados ou integrados à cultura dos colonizadores. Outros foram gradativamente expulsos para o interior do Brasil, devido à ocupação do litoral. Ao longo do tempo, os territórios antes ocupados pelos indígenas deram lugar a cidades, extensas áreas agrícolas e de pastagens, áreas de mineração, estradas e etc. Nos anos de 1970, a população indígena brasileira sofreu grande redução. No entanto, a partir dos anos de 1980, passou a apresentar índices de crescimento. E em 1991, 294 mil pessoas se autodeclararam indígenas. O censo 2010 registrou 896.917 indígenas. Entre os fatores que explicam a retomada do crescimento da população indígena, a gente pode destacar o aumento de número de pessoas que passaram a assumir suas origens e se autodeclarando indígenas. Maior acesso ao atendimento médico, vacinas e medicamentos. No entanto, ao comparar os indicadores sociais da população indígena, como educação, saúde, expectativa de vida, com o do restante da população, é possível identificar uma grande diferença. Daí a importância da luta constante desses povos por direitos e pela maioria na oferta e na qualidade de serviços públicos essenciais. Sabemos, sétimo ano, que eles não têm seus direitos respeitados na maioria das vezes. Então, tem que ser trabalhado por parte dos governantes essa situação. Temos aqui um gráfico, alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. Temos indígenas e a população total. Então, a gente consegue perceber que tem muitos indígenas nessa faixa etária, de 15 anos ou mais, que ainda são o quê? Analfabetos, né? Uma situação crítica que deve ser resolvida. Vamos interagir um pouco com história e arte, cidadania e criatividade, povos indígenas e manifestações artísticas. No nosso dia a dia temos aí várias contribuições dos povos indígenas para a nossa cultura. Vamos conhecê-los. Os povos indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento de nossa cultura em muitos aspectos. Por exemplo, inúmeros nomes de objetos, lugares, pessoas e alimentos, plantas e animais, como Canoa, Iguaçu, Manaus, Cuiabá, Cauê, Janaína, abacaxi, camarão, buriti, tapioca, tamanduá, etc. Também nos conhecimentos culinários e nos ingredientes variados, incorporados ao cotidiano da maioria dos brasileiros, como os pratos preparados à base de milho e de mandioca. Nos conhecimentos milenares sobre plantas medicinais utilizadas no tratamento de doenças, que vem despertando a atenção da indústria farmacêutica mundial. Além dessas contribuições, há diversas manifestações artísticas contemporâneas, muito ricas, como a pintura corporal, a música, as artes plásticas, a cerâmica e a literatura. Então, nessa videoaula, o sétimo ano, a gente fica por aqui. Nos encontraremos na próxima videoaula para a correção das atividades propostas.
Fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço.